Fala galera, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da Lei 9096, que trata sobre os partidos políticos. E hoje, no terceiro episódio, nós vamos dos artigos 30 ao artigo 37A. Galera, mas antes de começarmos, vamos para aquela nossa liturgia de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar embaixo seu comentário com algum emoji, críticas, sugestões e compartilhar com seus melhores amigos, que isso engaja muito pra gente, galera. E vamos lá. Título 3 das Finanças e Contabilidade dos Partidos, capítulo 1 da prestação de contas, artigo 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve manter escrituração contábil de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas. Artigo 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de: inciso 1, entidade ou governo estrangeiros. Inciso 2, entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações referidas no artigo 38 desta lei e as provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Inciso 3, revogado. Inciso 4, entidade de classe ou sindical. Inciso 5, pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração ou cargo ou emprego público temporário, ressalvados os filiados a partido político. Artigo 32. O partido está obrigado a enviar anualmente à Justiça Eleitoral um balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de junho do ano seguinte. Parágrafo 1º. O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, ou dos órgãos estaduais aos tribunais regionais eleitorais e o dos órgãos municipais aos juízes eleitorais. Parágrafo 2º. A Justiça Eleitoral determina, imediatamente, a publicação dos balanços na imprensa oficial e, onde ela não exista, procede à fixação dos mesmos no cartório eleitoral. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declaração de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. Parágrafo 5º. A desaprovação da prestação de contas do partido não exigirá sanção alguma que o impeça de participar do pleito eleitoral. Parágrafo 6º. O Tribunal Superior Eleitoral, na condição de unidade cadastradora, deverá proceder à reativação da inscrição perante o CNPJ na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil dos órgãos partidários municipais referidos no parágrafo 4º deste artigo, que estejam com a inscrição baixada ou inativada, após o recebimento da comunicação de constituição de seus órgãos de direção regionais e municipais, definitivos ou provisórios. Parágrafo 7º. O requerimento a que se refere o parágrafo 6º deste artigo indicará se a agremiação partidária pretende a efetivação imediata da reativação da inscrição pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ou a partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em que a efetivação será realizada sem a cobrança de quaisquer taxas, multas ou outros encargos administrativos relativos à ausência de prestação de contas. Parágrafo 8º. As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas não ensejam, ainda que desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigentes partidários no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados do Setor Público Federal, CADIM. Artigo 33. Os balanços devem conter, entre outros, os seguintes itens. Inciso 1. Discriminação dos valores e destinação dos recursos oriundos do fundo partidário. Inciso 2. Origem e valor das contribuições e doações.
Inciso 3. Despesas de caráter eleitoral, com a especificação e comprovação dos gastos com programas no rádio e televisão, comitês, propaganda, publicações, comícios e demais atividades de campanha. Inciso 4. Discriminação detalhada das receitas e despesas. Artigo 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a observação das seguintes normas. Inciso 1. Obrigatoriedade de designação de dirigentes partidários específicos para movimentar recursos financeiros nas campanhas eleitorais. Inciso 2. Revogado. Inciso 3. Relatório financeiro, com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados. Inciso 4. Obrigatoriedade de ser conservada pelo partido, por prazo não inferior a 5 anos, a documentação comprobatória de suas prestações de contas. Inciso 5. Obrigatoriedade de prestação de contas pelo partido político e por seus candidatos no encerramento da campanha eleitoral, com o recolhimento imediato à tesouraria do partido dos saldos financeiros eventualmente apurados. Parágrafo 1º. A fiscalização de que trata o caput tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos e candidatos, sendo vedada a análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia. Parágrafo 2º. Para efetuar os exames necessários ao atendimento do disposto no caput, a Justiça Eleitoral pode requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União ou dos Estados, pelo tempo que for necessário. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. Para o exame das prestações de contas dos partidos políticos, o sistema de contabilidade deve gerar e disponibilizar os relatórios para conhecimento da origem das receitas e das despesas. Parágrafo 5º. Os relatórios emitidos pelas áreas técnicas dos tribunais eleitorais devem ser fundamentados estritamente com base na legislação eleitoral e nas normas de contabilidade, vedado opinar sobre sanções aplicadas aos partidos políticos, cabendo aos magistrados emitir juízo de valor. Parágrafo 6º. A Justiça Eleitoral não pode exigir dos partidos políticos a apresentação de certidão ou documentos expedidos por outro órgão da administração pública ou por entidade bancária e do sistema financeiro que mantém convênio ou integração de sistemas eletrônicos que realizam o envio direto de documentos para a própria Justiça Eleitoral. Artigo 35. O Tribunal Superior e os Tribunais Regionais Eleitorais, à vista de denúncia fundamentada de filiado ou delegado de partido, de representação do Procurador-Geral ou Regional ou de iniciativa do Corregedor, determinarão o exame da escrituração do partido e a apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, aquele ou seus filiados estejam sujeitos, podendo, inclusive, determinar a quebra de sigilo bancário das contas dos partidos para o esclarecimento ou apuração de fatos vinculados à denúncia. Parágrafo único. O partido pode examinar, na Justiça Eleitoral, as prestações de contas mensais ou anuais dos demais partidos, 15 dias após a publicação dos balanços financeiros, aberto o prazo de 5 dias para impugná-las, podendo ainda relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apurar qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos. Artigo 36. Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, ficará o partido sujeito às seguintes sanções. Inciso 1. No caso de recursos de origem não mencionada ou esclarecida, fica suspenso o recebimento das cotas do fundo partidário até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral. Inciso 2. No caso de recebimento de recursos mencionados no artigo 31, fica suspensa a participação no fundo partidário por 1 ano. Inciso 3. No caso de recebimento de doações, cujo valor ultrapassa os limites previstos no artigo 39, parágrafo 4º, fica suspensa por 2 anos a participação no fundo partidário e será aplicada ao partido multa correspondente ao valor que exceder aos limites fixados.
Artigo 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%. Parágrafo 1º. A Justiça Eleitoral pode determinar diligências necessárias à complementação de informações ou ao saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos órgãos de direção partidária ou de candidatos. Parágrafo 2º. A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro ou anotação de seus órgãos de direção partidária, nem tornando devedores ou inadimplentes os respectivos responsáveis partidários. Parágrafo 3º. A sanção a que se refere o caput deste artigo deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 a 12 meses, e o pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário a, no máximo, 50% do valor mensal, desde que a prestação de contas seja julgada pelo juiz ou tribunal competente em até 5 anos de sua apresentação, vedada a acumulação de sanções. Parágrafo 3º-A. O cumprimento da sanção aplicada ao órgão estadual, distrital ou municipal somente será efetivado a partir da data de juntada aos autos do processo de prestação de contas do aviso de recebimento da citação ou intimação, encaminhada por via postal pelo Tribunal Regional Eleitoral ou juízo eleitoral ao órgão partidário hierarquicamente superior. Parágrafo 4º. Da decisão que desaprovar total ou parcialmente a prestação de contas dos órgãos partidários, caberá recurso para os tribunais regionais eleitorais ou para o Tribunal Superior Eleitoral, conforme o caso, o qual deverá ser recebido com efeito suspensivo. Parágrafo 5º. As prestações de contas desaprovadas pelos tribunais regionais e pelo Tribunal Superior poderão ser revistas para fins de aplicação proporcional da sanção aplicada, mediante requerimento ofertado nos autos da prestação de contas. Parágrafo 6º. O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional. Parágrafo 7º e 8º vetados. Parágrafo 9º. O desconto no repasse de cotas resultantes da aplicação da sanção a que se refere o caput será suspenso durante o segundo semestre do ano em que se realizarem as eleições. Parágrafo 10º. Os gastos com passagens aéreas serão comprovados mediante apresentação de fatura ou duplicato emitida por agência de viagem, quando for o caso, e os beneficiários deverão atender ao interesse da respectiva agremiação e, nos casos de congressos, reuniões, convenções, palestras, poderão ser emitidas independentemente de filiação partidária, segundo critérios interna corporis, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim. Parágrafo 11. Os órgãos partidários poderão apresentar documentos hábeis para esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear irregularidades a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado decisão que julgar a prestação de contas. Parágrafo 12. Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas. Parágrafo 13. A responsabilização pessoal, civil e criminal dos dirigentes partidários, decorrente da desaprovação das contas partidárias e dos atos ilícitos atribuídos ao partido político, somente ocorrerá se verificada a irregularidade grave e insanável resultante da conduta dolosa, que importe enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio do partido. Parágrafo 14. O Instituto ou Fundação de Pesquisa e de Doutrinação e Educação Política não será atingido pela sanção aplicada ao partido político em caso de desaprovação de suas contas, exceto se tiver diretamente dado causa à reprovação. Parágrafo 15. As responsabilidades civil e criminal são subjetivas e, assim como eventuais dívidas já apuradas, recaem somente sobre o dirigente partidário responsável pelo órgão partidário à época do fato, e não impedem que o órgão partidário receba recurso do fundo partidário. Artigo 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. Galera, é isso aí.
Esse foi o terceiro episódio da Lei 9.096, que dispõe sobre os partidos políticos. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos e até a próxima. Bons estudos e tchau!